Então vamos lá, né? Hoje, dia 12 de fevereiro de 2026, às 9h05, a gente está aqui na apresentação de trabalho de conclusão de curso de Paulo Queiroz Rocha Júnior, no contexto da pós-graduação Lato Sensu em Desenvolvimento Web. Paulo vai ter aí de 20 a 30 minutinhos para apresentar o seu trabalho de conclusão, intitulado Modernização do Software Educativo Big Bang, né? Ele fez essa migração de uma arquitetura monolítica para SPA e API REST e teve como orientação aí eu e o orientador Hudson, que a gente já vem trabalhando nesse projeto aí desde 2015, como o Paulo vai apresentar, tá bom? Abraço, tem uma boa apresentação. Minha mãe, a Obrigado. senhora tá aqui Bom aparecendo, dia a minha mãe. todos. Pelo amor de Deus, Gostaria mãe. de cumprimentar a banca examinadora e agradecer a presença de Pelo todos. amor de Deus, minha mãe. Meu nome é Paulo Queiroz Rocha Júnior e apresento agora meu trabalho de conclusão de curso, desenvolvido como requisito para a pós-graduação em Desenvolvimento Web do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. O trabalho intitula-se Modernização do Software Educativo Big Bang, Migração de Arquitetura Monolítica para SPA e API REST, e foi realizado sob orientação do professor Pablo Freire e com orientação do professor Hudson Costa Santos. Para guiar a nossa apresentação, eu vou seguir essa agenda. Iniciarei com a introdução vou explicar o problema, a justificativa e os objetivos. Passarei pela fundamentação teórica, que embasou as nossas escolhas, os trabalhos correlatos. Farei uma descrição do Big Bang 2015. Detalharei a metodologia de reengenharia aplicada e, por fim, apresentarei os resultados e as considerações finais. Bem, começando agora pelo contexto, sabemos que a sala de aula compete hoje com diversas distrações, como redes sociais e o entretenimento rápido. E a tecnologia é a estratégia fundamental para engajar os alunos e vencer essas distrações, segundo o Silva. E nesse cenário, o nosso objeto de estudo é o software Big Bang. Ele foi desenvolvido originalmente em 2015, baseado em um jogo de tabuleiro com a premissa pedagógica: substituir a memorização mecânica da tabela periódica pelo raciocínio dedutivo. Porém, apesar do sucesso pedagógico, a ferramenta ela meio que necessita ter o seu ciclo de vida estendido. Mas, como sua arquitetura envelheceu, ele se tornou um sistema legado e ela é bem difícil de manter e evoluir. É, e mais para exatamente o problema. Ao analisar o código de 2015, identificamos três pontos críticos, que foi a obsolescência, o autoacoplamento e o nível de dívida técnica. Na obsolescência, existiam bibliotecas descontinuadas e uma pilha tecnológica que já não recebe suporte adequado. Havia uma mistura severa entre interface visual e regras de negócio. O código que desenhava a tela era o mesmo que fazia consulta no banco de dados, e a dívida técnica, que é o código não possuía teste automatizado e era vários códigos copiados, só trocando alguns trechos entre si. É, Isso nos leva à justificativa desse trabalho. Nós tínhamos uma dívida técnica acumulada que impedia a escalabilidade. Na versão antiga, o professor não tinha autonomia também, ele não conseguiria alterar as dicas ou inserir novas imagens para os elementos. Seria necessário alguém que entendesse de código para fazer algum update no banco ou, ou mesmo no código. E além disso, a experiência do usuário estava comprometida, com alguns bugs visuais e a falta de responsividade em telas menores, o que comprometia a experiência dos alunos. Portanto,
O objetivo geral desse trabalho é realizar a modernização do software educativo Big Bang através da reescrita de um sistema legado monolítico para uma arquitetura distribuída, visando garantir a manutenibilidade, a escalabilidade e a melhoria da experiência do usuário. É, Como objetivo específico, queremos desacoplar o sistema, desenvolvendo a API REST com Node e TypeScript para centralizar as regras de negócio e garantir a integridade dos dados através do Prisma, aprimorar a interface, construir um front-end reativo baseado em componentes, promovendo a separação de responsabilidade e aprimorando a experiência do usuário. E promover também a autonomia, que é implementar um modo administrativo que é inédito, que permita a gestão autônoma de elementos químicos, dicas e usuários, eliminando a dependência de intervenção no código. Como fundamentação teórica, esse trabalho foi dividido em três eixos. Aí o primeiro eixo é o pedagógico, e para isso nos apoiamos em Kishimoto, que vê o jogo como um mediador de aprendizado que equilibra o lúdico e, e o educativo. É, e ele também diz que os jogos permitem a internalização de conceitos abstratos de forma ativa e não passiva. E também em Galícia, que reforça como os jogos digitais ajudam meio que transformar a memorização mecânica em associação lógica, que é essencial para o ensino da química. O segundo eixo é a engenharia de software, e nesse eixo utilizamos o conceito de dívida técnica do Martin Fowler. Ele compara esses sistemas mal estruturados a uma dívida financeira, conforme o tempo, essas dívidas são os juros, e conforme o tempo passa, maior vai ficando esses juros, e vai ficando inviável manter esse sistema. É, E a solução foi baseada em outro trabalho que foi feito no IFBA, que foi o sistema de certificado desenvolvido por Andrade et al., que pegou um sistema antigo e trouxe uma nova arquitetura que foi baseada em SPA mais API REST. Isso garantiu o desacoplamento total. O servidor processa os dados e o cliente só processa a interface. E o outro eixo, o terceiro eixo, foi a stack tecnológica, que foi baseada no ecossistema JavaScript moderno. No front-end, utilizamos o React pela capacidade de criar componentes reutilizáveis, e o Vite para um ambiente de desenvolvimento mais ágil. No back, escolhemos o Node mais Express devido à sua performance, à comunidade e a crescentes melhorias e constante atualizações também. E o Prisma para garantir a integridade e a segurança da comunicação com o banco de dados. E para garantir a qualidade e segurança, nós adotamos o TypeScript em todo o projeto, tanto no front quanto no back-end, pois ela traz a tipagem estática e previne a maioria dos erros que ocorriam no JavaScript antigo, como undefined e null. E usamos também o VTest para garantir a cobertura dos testes unitários para as regras de negócio. Como trabalhos correlatos, nós trouxemos 3 projetos físicos e 2 digitais. Os trabalhos físicos são o Roleta Química, o Dimitri e o Bingo, que são basicamente jogo de cartas, bingo e formação de quadras, com cartas também. E eles são basicamente apoiados em memorização e socialização. E eles também não trazem nenhum tipo de gestão de conteúdo digital, só físico. E temos o Jornada Genial, que é um app, só que eles fizeram uma versão para web também. Eles são focados mais em contextualização e missões, bem parecido com o Duolingo. Só que no trabalho deles não tem nenhuma menção a uma gestão de conteúdos. E
o usuário, os professores, eles podem gerenciar essas informações. Aí temos o Big Bang versão 2015, que serviu como base para esse trabalho, e ele também não traz essa gestão de conteúdo. E temos o Big Bang 2026, que além das qualidades do Big Bang, também trouxe a modernização e o painel administrativo para os professores. Vou falar um pouco agora sobre o Big Bang versão 2015, que ele é um jogo de tabuleiro baseado. Ele é um jogo digital baseado em um jogo de tabuleiro que foi desenvolvido sob o âmbito do PIBID para o ensino da tabela periódica, e a mecânica dele é substituir a memorização por raciocínio dedutivo via dicas contextualizadas. Se o aluno ele usar 3 dicas, ele ganha. é, Usar uma dica, ele ganha 5 pontos, 2 dicas, ele ganha 3 pontos, e 3 dicas, ele ganha 1 ponto. E caso ele acerte é, o elemento, ele pode. Tem a opção também de acertar o elemento, a posição na tabela periódica. E caso ele acerte, ele ganha é, mais 5 pontos. E esse jogo também possui 3 níveis de dificuldade, que é o iniciante, curioso e cientista. No nível iniciante ele tem é, várias dicas, várias mecânicas que facilitam. Por exemplo, aqui não dá para ver muito bem, mas tem a distribuição eletrônica, tem o diagrama de Pauling, os subníveis, e também os elementos são mais fáceis, são mais conhecidos, então é mais fácil de deduzir qual é o elemento. E no nível curioso, ele remove essa distribuição eletrônica, e o aluno só tem o diagrama de Pauling e os subníveis com as dicas, e os elementos são um pouco mais complexos, um pouco mais desconhecidos, e tem um nível cientista, que o aluno só vai ter o diagrama de Linus Pauling e as dicas. E ele não vai ter esses subníveis eletrônicos também para utilizar. E aqui podemos visualizar a estrutura monolítica do sistema. Podemos visualizar aqui o problema técnico da versão 2015, que temos aqui o código PHP misturado com o código HTML5, o jQuery e MySQL. Aí temos aqui PHP misturado com HTML. E os problemas identificados foram as regras de negócio misturado com interface, a manutenção de dificuldade, que é a dificuldade de evolução e ausência de testes automatizados, e o modelo relacional, mas acessado via queries dentro da própria interface. E agora vamos para a metodologia, e adotamos uma metodologia incremental para resolver isso. Adotamos uma metodologia, dividimos o trabalho em 4 fases, que foi o diagnóstico, a análise e mapeamento, o desenvolvimento e a validação. Na fase de diagnóstico foi feito a identificação dos códigos SMEL, do autoacoplamento e ausência de testes. E para isso foi adotada a separação total entre front-end e back-end. E a etapa seguinte foi análise e mapeamento, que foi a engenharia reversa das regras de negócio com auxílio de IA, e devido à complexidade do código, o tamanho, a quantidade de linhas, também foi utilizado o Gemini IA, Gemini, para auxiliar na extração dessas regras de negócio e meio que mapear esse fluxo de dados. Aí seguimos para o desenvolvimento, que foi primeiro construído a API e a camada de dados. Depois foi focado no front-end, que foi a reconstrução visual focada em UX. E, por fim, foi adicionado o módulo administrativo, que implementa a gestão autônoma dos elementos e usuários. Na fase de IA, tivemos que utilizar, como eu havia dito antes, o Gemini, pois o código não tinha nenhuma documentação.
havia uma baixa coesão e a mistura de linguagens. E o Gemini, ele ajudou na interpretação, explicação de trechos de lógica complexa e na extração das regras de pontuação e transição de níveis. E com isso foi possível documentar melhor o sistema. Por exemplo, aqui temos um caso de uso que foi da seleção de nível. É, aqui temos a exibição dos níveis, iniciante, curioso e cientista, e aqui a ação que o jogador pode fazer, que ao iniciar uma rodada, ele pode selecionar qual nível ele deseja. E aqui temos a nova arquitetura, que foi basicamente API REST, o usuário que API REST não, o front-end. O usuário, através do navegador, acessa via HTTP o front-end, que está rodando tanto o front-end quanto o back-end, e a banco de dados está rodando em um container Docker. E esse front-end manda a requisição para o back-end, que conversa com o banco de dados. Para como tecnologia, nós utilizamos o React 19 e o Node 22 pela recente atualização e possui as versões estáveis mais recentes. E aqui temos um exemplo da organização da nova arquitetura. Houve o desacoplamento total do monolito para a arquitetura em camadas. É, a segurança e estabilidade com o uso de TypeScript, que eliminou os erros de páginas, e a implementação também de testes unitários. E também o código tem uma facilidade maior de manutenção, pois ele foi organizado também em módulos, como aqui no back-end, que é separado em controllers, rotas e serviços. E isso meio que facilita a evolução futura. E a outra melhoria foi a reorganização visual da tabela periódica e do diagrama de Linus Pauling, a correção de desalinhamentos, inconsistências visuais e o feedback visual imediato e estético moderno. Aqui está um exemplo da versão antiga. Podemos ver que em telas maiores ele meio que distorcia um pouco os elementos na tela, e também na tela, aqui é um exemplo da tela de finalização de jogo que para chegar nesse resultado aqui tinha que remover o zoom, pois caso tivesse zoom só aparecia um trecho de código e não era possível voltar para a tela inicial. E aqui temos o novo layout, que teve um aproveitamento melhor da interface. Tem mais informações aqui sobre os jogadores, ele pode ver detalhes sobre a pontuação dele, o diagrama de Linus Pauling também não está distorcido, os elementos são maiores e a tabela periódica também é melhor organizada. E além de contar com um botão de dica, caso o aluno não conheça, de dica não, de tutorial, caso o aluno não conheça muito bem como funciona o jogo. E também aqui temos a tela de finalização, que mostra a pontuação, e também o jogador pode ver a pontuação dele após onde ele errou e o que ele acertou, quais elementos ele tem mais dificuldade. Também tem um aqui exemplo da nova módulo administrativo, que era como eu já havia dito, que é uma funcionalidade inexistente. Ele permite cadastrar e editar elementos, dicas de usuários, e elimina a dependência de programadores para ajustes pedagógicos do conteúdo do jogo. Aqui um exemplo da tela de listagem de elementos. Aqui ele possui um filtro de nível. O professor ele pode editar ou cadastrar novos elementos e também pode excluir. Na tela de seleção ele pode inserir a imagem, a imagem do elemento, a imagem de cadastro. Ele pode selecionar qual é o elemento numa lista pré-carregada de elementos da tabela periódica. Ele pode selecionar um nível, aí caso seja nível curioso ou cientista, ele não vai aparecer esse input de imagem, e aqui ele pode selecionar as 3 dicas, inserir as 3 dicas.
E como consideração, Oi, mãe. na verdade eu vou mostrar um pouco do sistema. Desligou, Aqui desligou. temos a versão antiga sendo executada, percebe que houve uma mudança no visual na homepage, ele meio que diminui um pouco é, essa imagem aqui para ficar um pouco mais estética. Na seleção de nível, também houve uma alteração que é para apresentar um hint melhor para os jogadores. É, aqui na seleção de avatar também houve uma alteração na estética. Deixa eu botar aqui um exemplo. Aqui temos o novo layout e o layout antigo. Percebe que ele está bem distribuído aqui, não aproveita muito bem os espaços disponíveis. Já o novo layout ele tá todo mais, tem um pouco mais de organização, tem o diagrama aqui presente aqui na lateral, e aqui o diagrama é um pouco distorcido. Aí tem aqui também o tutorial, que ele explica mais ou menos quais são as regras de jogo. E ao clicar em dicas, ele demonstra as dicas como no sistema antigo. E ao clicar no elemento, ele mostra se acertou. E aqui também, deixa eu ver se eu vou acertar isso aqui. Não, errei. E ao errar, né, não tem no sistema antigo, mas ao errar no sistema novo, eu posso ver qual foi o elemento que eu errei também, que eu posso meio que focar é, é, em entender mais esse elemento. O aluno tem agora essa opção também. E agora eu vou mostrar a novidade que não está presente no novo sistema, que é o módulo administrativo. Ele está dividido em cada listagem de elementos, participantes e usuários. E na tela de elementos eu posso editar um elemento, ou eu posso cadastrar um novo, por exemplo, berílio, e se eu mudar o nível, ele não vai aparecer a opção de seria a imagem da distribuição. Na tela de participantes eu posso filtrar os participantes, eu posso alterar também o nome, por exemplo, aluno aqui. E na tela de usuários eu posso cadastrar um novo usuário e posso também editar as permissões desse usuário. Posso dar permissão para ele excluir elementos, excluir participantes ou gerenciar também outros usuários que não sejam super usuários. O usuário admin ele é exclusivo, ele não pode ser excluído do sistema. E, bom, voltando aqui para a apresentação. E é isso. Como considerações finais, temos que a modernização foi necessária, que a atualização tecnológica não foi apenas estética, mas é vital para manter o software mais atraente em plataformas atuais. O objetivo foi meio que atingido, o processo de reengenharia foi concluído e o sistema legado foi migrado para uma arquitetura moderna e desacoplada. E o legado do jogo, a didática ainda foi preservada. A refatoração manteve a essência pedagógica, enquanto eliminava a obsolescência técnica e a dívida técnica do projeto original. E como trabalhos futuros, temos a implementação de animações na interface e sistemas de personalização de avatares para o aumento do engajamento, a exploração de inteligência artificial para gerar dicas dinâmicas e oferecer feedback personalizado ao aluno e a validação pedagógica, que é a aplicação prática
da nova versão em turmas de ensino médio. Eu não adicionei aqui, mas também validação com professores de química. Essa parte está no artigo. E é, é possível acessar o código de ambas as versões desses repositórios no GitHub Big Bang IFBA Big Bang 2015 para a versão 2015 e github.com Big Bang IFBA Big Bang 2016 para a versão atuais. E esses sistemas ambos estão rodando também num servidor do IFBA, que por enquanto estão funcionando com endereço IP, mas logo eles estarão com o DNS disponível. E aqui temos as referências e é isso. Obrigado, Paulo. 24 minutos a apresentação. Deixa eu parar aqui.